O programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora da Rádio Elite, o programa Momentos com Sônia Apolônio. Um show de variedades, entrevistas, curiosidades e muito mais numa revista eletrônica. E com vocês, a comunicadora Sônia Apolônio. Olá, muito boa tarde a você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte aqui da Rádio Elite, minha Rádio FM. E muito boa tarde também a você, meu querido telespectador e minha querida telespectadora aqui da Rede Elite de Comunicações pela elitv.com.br. Eu quero pedir um pouquinho de desculpa a vocês pelo nosso atraso aqui, mas programa ao vivo é assim mesmo e é com muita honra que eu os cumprimento. Muito obrigada pela sua audiência. Estamos aqui ao vivo, diretamente de São Paulo, do estúdio da Rede Elite de Comunicações, hoje, dia 11 de setembro de 2024. E eu não posso deixar de agradecer a você, de todas as cidades aqui de São Paulo, pelo seu carinho, por enviarem sempre os seus áudios, as suas mensagens. E nós queremos que você permaneça aqui conosco. Entre em contato conosco através do telefone aqui da rádio. Participe, porque hoje o nosso bate-papo será muito especial. Ligue aqui através do telefone 11 99439 6897. E eu quero agradecer também a você de todos os estados do nosso imenso Brasil. Muito obrigada a você que nos assiste através da Master FM do Rio de Janeiro e também da Rádio Marconi, aí do Rio Grande do Sul, e também da Rádio Paineira do Rio Grande do Norte, todas afiliadas aqui à Rede Elite de Comunicações. E eu desejo a cada um uma tarde muito, muito gostosa, porque o nosso bate-papo hoje é muito, muito interessante. Vocês já estão vendo os nossos convidados ilustres aqui da Rede Elite de Comunicações, do nosso podcast Momentos. E eu quero agradecer também a vocês brasileiros que estão além das nossas fronteiras. Muito obrigada por sempre participarem aqui do nosso programa. Obrigada a você de Lisboa, a você da Espanha, Abram querido, a você também da Inglaterra e de tantos outros países do Emirado Árabe que enviam seus áudios, suas mensagens aqui para o programa Momentos comigo. Fiquem aqui, porque agora o nosso bate-papo é com dois ilustres advogados. Vocês sabem que faltam 25 dias para nós brasileiros irmos às eleições. E são 153 milhões de brasileiros que irão votar e exercer o seu direito aos votos. Mas muitas dúvidas surgem nesse momento da campanha com os candidatos, conosco, o que está acontecendo em relação à lei eleitoral. Está tudo bem? Houve mudanças? Não houve? E eu quero agradecer a todos os advogados que estão nos assistindo nesse momento e que cuidam dos partidos, dos candidatos. Muito obrigada. E também aos candidatos que tirarão as suas dúvidas aqui e que já estão nos acompanhando aqui no nosso podcast. Bem, eu quero apresentar a vocês hoje os nossos convidados de honra. Conosco agora, através, claro, do notável saber de cada um, eu quero agradecer imensamente a presença do Dr. Regis de Oliveira Rocha, presidente da Comissão de Direito Eleitoral e Combate à Fraude e Corrupção Eleitoral. Ele pertence à OAB Subseção Guarulhos. E
também aqui conosco o doutor Marlon Leles, vice-presidente da Comissão Eleitoral e Combate à Corrupção Eleitoral da OAB, da seção de Guarulhos. É um prazer recebê-los, doutores. Muito obrigada pela presença. Doutor Regis, o senhor que é presidente da OAB, da subseção de Guarulhos, de direito eleitoral. Nós queremos, na verdade, saber tudo o que pode, o que não pode, porque nós, como apresentadores, nós recebemos muitos candidatos e pré-candidatos aqui, mas agora os candidatos estão brigando comigo. Por que eu não posso ir e assistir? Porque eu não posso me apresentar, enfim. Nós sabemos que a lei resguarda muito os direitos, não é? E quais as novas regulamentações da lei eleitoral que mudaram em tão pouco tempo e o que se pode falar a respeito da apresentação dos nossos futuros, futuros prefeitos e vereadores, como a OAB vê tudo isso e justamente em relação à internet, aos podcasts, à Rede Elite, o que pode e o que não pode para os candidatos. Muito bem. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade. Muito obrigada, doutor. Né? É sempre muito bom a gente, na medida do possível, tentar esclarecer justamente alguns pontos importantes, são as dúvidas, né? A gente costuma dizer que a dúvida do candidato pode ser um problema para ele depois. Mas antes de mais nada, gostaria de agradecer. Gostaria de agradecer também ao meu companheiro aqui, meu vice-presidente, Dr. Marlon. Dr. Marlon, muito bem-vindo. E que o Dr. Marlon já foi presidente da comissão, da Comissão de Direito Eleitoral da subseção. E aqui, antes de mais nada, trazer um abraço da subseção de Guarulhos, da OAB Guarulhos. Um grande abraço a todos. Em nome do nosso presidente Abner, nossos cumprimentos e nossos agradecimentos pela oportunidade. Então, podemos dizer que a OAB Guarulhos estará sempre de portas abertas para Muito qualquer obrigada. Necessidade, Porque nós temos as comissões e as comissões trabalham nesse sentido, Sim. Então, existem várias outras comissões. E assim, o que acontece para a gente falar alguma coisa de mudança, eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa fazer uma retrospectiva das coisas para que as pessoas entendam, o nosso envolvimento, por que dessa comissão, qual é a nossa função. Eu acho que é muito importante isso, antes de mais nada. Porque, às vezes, as pessoas nos questionam, o Marlon sabe muito bem disso, mas o que a comissão de direito eleitoral da OAB faz? Sim. Então, a gente sempre tem essa obrigação, essa necessidade de responder. Então, acho que num primeiro momento é assim, mas eu gostaria de fazer uma trajetória, como o Marlon também existe, Nós não iniciamos por um acaso nessa questão do direito eleitoral. Tudo tem um motivo, uma motivação. E o que acontece? Eu, em 92, eu estou envolvido na questão política desde 92. Puxa vida, quantos anos, doutor? E naquela época, eu era eu ainda sou ainda, Ainda tem muito que aprender. E hoje um dos meus mais mestres aqui é o Dr. Marlon, O Dr. Marlon está com vice-presidente porque eu chamei ele para vice-presidente, porque senão não seria presidente. Eu falei para o nosso presidente que eu falei, uma condição de eu ser presidente, se o Dr. Marlon voltasse para a comissão, mas como vice-presidente. E aí ele aceitou, por isso que eu até me sinto bem à vontade. Maravilha. E na verdade, desde 92, eu já vinha fazendo um trabalho, já trabalhava para um escritório, para um advogado que fazia eleitoral. E a questão do eleitoral, a gente tem que ter essa visão. Você não pode misturar. Se nós, advogados que trabalhamos com direito eleitoral, se a gente fosse envolver na questão partidária, se a gente envolver na questão ideológica, primeiro que a gente não consegue trabalhar, e segundo que a nossa função não é essa. Certo. Muitas pessoas me perguntam, por exemplo, só para você ter uma ideia, em uma eleição passada, isso foi em 96, se não me engano, em Guarulhos, Sim. Nós tivemos uma eleição, foi uma eleição bastante disputada na época, etc. Foi até a primeira eleição, o Mário vai lembrar muito bem disso, em 96,
que foi a utilização das primeiras urnas eletrônicas, né, naquela época, em 96. E Guarulhos também teve lá, não era 100%, né, Marlon, se não me engano, né? Não era. Não era 100%, mas tínhamos já a utilização da urna eletrônica. E naquela época nós estávamos caminhando para uma jurídica eleitoral e já fazíamos a defesa, tal, acompanhávamos os candidatos, enfim, tudo que era possível e imaginável. E eu lembro muito bem que naquela época, eu contei essa história, eu me casei em 96. Sim. E bem na época do segundo turno era minha lua de mel, né? Foi calhou. E o meu amigo advogado me pediu e falou: Rez, pelo amor de Deus, eu preciso que você esteja aqui, porque nós temos aí um segundo turno conturbado e tal. Aí eu fui conversar com a minha atual esposa, né, que a gente tinha recentemente se casado, e eu acabei adiando a minha lua de mel por conta do segundo turno da eleição. Oh, meu Deus! Então, olha só o que a gente já não fez para a questão do direito eleitoral. Aí, infelizmente, acabamos perdendo a eleição e hoje minha esposa briga comigo até hoje, mas graças a Deus isso é uma situação. Então, assim, nosso carinho, nossa atenção sempre foi isso. Eu costumo dizer para os candidatos que o candidato é a mesma coisa que um piloto de avião. Se ele não se preocupar com a segurança, o avião vai cair. E é a mesma coisa o candidato. Se ele coloca as redes sociais na mão de um terceiro, de um assessor que não sabe da legislação, não sabe do regramento, e acontecer um fato, né, um erro, uma divulgação inoportuna, certo, quem vai responder? O candidato. Então ele pode sofrer uma impugnação, ele pode perder uma eleição, ele pode ganhar uma eleição e não ser diplomado, né? Então, assim, as pessoas perguntam pra gente muito sobre isso. Ah, mas por que a comissão faz? Então, por que se chama Comissão de Direito Eleitoral e combate à corrupção? Por quê? Porque a corrupção eleitoral, nós temos uma situação, nós temos um estatuto da ordem, né, que é o estatuto da advocacia, que lá no seu dispositivo, que fala justamente lá no artigo 44, que é defender a Constituição, a ordem jurídica e o Estado Democrático de Direito. Então, é uma obrigação da Ordem dos Advogados do Brasil participar e exercer uma condição, né, sobre qualquer tipo de questão, seja política partidária, seja qualquer outro tipo de evento que aconteça no nosso país. Então, nós temos por obrigação. E nisso surgiu a questão da comissão, que existe a existência da comissão, que é justamente para isso, né? Nós somos um braço, né, entre aspas, que atua justamente com a justiça, né? Então, essa é a diferença. E por que corrupção? Porque a corrupção é o fator mais grave, né? A corrupção é o fator mais grave que se pode chamar. Existem outras situações ilícitas que podem ser cometidas, mas por que combate à corrupção? A corrupção vamos dizer assim, é o ilícito mais grave. Por isso que se destaca a questão da corrupção eleitoral, né? Certo. Com relação às inovações, que é o foco da pergunta, e aí a gente aqui, eu vou me dividir com o Dr. Marlon, foram muitas mudanças, tá? Nós fomos elencar as mudanças, e tudo isso, porque a lei eleitoral é uma só que existem as resoluções. Então, a cada ano, né, vem as resoluções, e essas resoluções que colocam o regramento atual, tal. Hoje nós temos uma situação muito interessante e nova, que é a questão dos fake news, né, Marlon? Que é realmente os fake news, que sim, justamente existe uma atenção especial com isso, né? E outras situações, né? Justamente porque a gente tem verificado a questão da fake news. Então, isso é uma situação que a Justiça Eleitoral está bastante atenta com relação a isso. E o restante são os delitos, né? Que as propagandas irregulares, né? Que não mudou muita coisa, né? E uma certa situação. Então, assim, eu acho que, de novo, seria mais ou menos isso. Porque através das resoluções nós temos essas coisas novas, que na verdade não são novas, né? Você vai falar que fake news, até na Segunda Guerra tinha fake news, né? Nós pensamos ser nova, mas agora a gente vê coisas assim incríveis, principalmente eu acredito até que o senhor fez uma colocação sobre na verdade, os coordenadores das campanhas, a responsabilidade desses coordenadores terem um profundo conhecimento legal para poder permitir o que o candidato pode fazer, o que ele não pode fazer em relação a tudo isso, porque
justamente pela fake news, justamente agora com essa preocupação com a inteligência artificial também, o uso de dados pessoais e que usam também muito para fake news, e muitas vezes também o desrespeito para com partidos, para com outros candidatos, e tudo isso eu imagino que a Justiça Eleitoral ela deve estar bem atenta e com muito trabalho com essas inovações agora que estão chegando, que a gente não sabe até que ponto isso é importante e até que ponto, aonde nós vamos chegar com tudo isso para acreditar nos próprios candidatos diante dessas criações todas, não é? Então, na verdade, tem toda essa situação, e nós temos também prestação de contas, né? A questão da prestação de contas é super importante. Não adianta nada você, né? Então, se você não prestar as contas, você vai ter problema, né? Então, assim, não é só também a questão... E aqui, como eu estava falando, a responsabilidade, né? Então, muitas vezes o candidato, ele coloca... por isso que eu falo, nós lá na OAB, agora dia 26, por exemplo, o Dr. Marlon vai fazer uma palestra, né? Sobre um determinado tema lá, que depois eu acho que ele vai explicar melhor. Mas é justamente, nós estamos fazendo, o semestre passado nós fizemos duas palestras, eu já cheguei a fazer alguma coisa lá na Câmara Municipal, justamente de orientação, né? Com direcionamento para justamente os assessores, os secretários, né? Porque o candidato mesmo por si só, ele está ali fazendo campanha. Só que se a pessoa não tiver esse tipo de conhecimento, o erro, como eu falei, o erro que ele venha a cometer pode ser um erro que vai comprometer o candidato, né? Então, você já pensou, você faz todo um trabalho, todo um gasto, né? Porque existe tudo isso, uma estrutura, monta uma estrutura e você tem uma impugnação. Ou você chega e você não pode ser diplomado. Já pensou? Então, assim, por causa de um erro, né? Assim, um erro simples, uma coisa tão banal, né? Então, isso que eu falo. Uma falta de informação. E eu não estou falando aqui não estou falando de questão de inelegibilidade. Eu estou falando de algumas coisas que podem realmente trazer um fator de impugnação mesmo, até, né, não poder prosseguir na campanha. O candidato vai ser eleito e não vai poder tomar posse. Já pensou que horror? Todo um trabalho. Então, mas por que acontece isso? A nossa preocupação é uma só. É porque às vezes a pessoa não procura o conhecimento, né? Não vai atrás, não se informa. Então, nós, pela OAB, nós estamos tentando aqui fazer palestras, cursos, etc. e tal, justamente para esse público, né? Sim. Inclusive, agora, recentemente, nós vamos tentar, porque agora nesse período de campanha, nenhum candidato, nenhum assessor, ninguém vai assistir palestra porque está em campanha. Mas nós vamos trabalhar vamos tentar fazer um trabalho voltado para o setor empresarial, que é o assédio eleitoral, né? E aí eu acho que no caso do dia 26 agora, é um tema interessante que o Dr. Marlon pode explicar melhor para nós aqui, então, né, vamos lá, Dr. Marlon, seja muito bem-vindo, querido. Cumprimente o seu pessoal, o nosso pessoal que já está assistindo, o nosso público. É um prazer recebê-lo, Dr. Marlon. Sônia, boa tarde a todos que acompanham este podcast, este programa. É uma honra, um privilégio estar na sua presença, poder compartilhar com seus fãs, seu público, um pouco do nosso conhecimento. Eu sou Marlon Leles, psicólogo de primeira formação, mais tarde advogado, participo da coordenação estadual do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, o MCCE, e, posterior, vim a somar fileiras na OAB de Guarulhos, quando ajudamos lá há 20 anos atrás a criar a comissão de 20 anos atrás, é muito conhecimento. A comissão de direito eleitoral. Não tanto porque você fez uma pergunta inicial que o Dr. Regis mostrou todo o conhecimento que ele tem, né? Por isso está presidente, das mudanças. O advogado eleitoral que diz que conhece o direito eleitoral, ele comete um deslize, porque muda muito. O direito eleitoral age a partir do interesse dos políticos que estão em Brasília, que usam as eleições municipais para testar mudanças na lei,
Então, hoje, a lei das eleições, ela tem uma roupagem nova em relação à eleição de 2020, e que é diferente da 2018, que é outra lei em 2016. Então, quem acompanha direito eleitoral... Quantas mudanças! Cada ano eleitoral há mudanças. Eu escrevo, desde 2010, uma cartilha que é distribuída gratuitamente, de olho nas eleições. Então, eu, todo ano, tenho que atualizar a minha cartilha, porque mudou. De olho nas eleições, a sua cartilha, Dr. Marlon, nós precisamos dessas cartilhas, viu? Hoje o pessoal consegue adquirir ela no site da OAB de Guarulhos, ainda a versão de 2020, né? Para essa eleição municipal, muitas mudanças, surgindo as questões de contabilidade com o financiamento público de campanha, as novidades da internet, que agora chegou para ficar, e aí fake news é o que se fala para combater as distorções eleitorais, mas dentro da dinâmica eleitoral, o uso da internet tem outras nuances muito mais exigentes do que é o fake news. O candidato comete deslizes um atrás do outro, uma coisa tola. O candidato é obrigado a identificar para o Tribunal Superior Eleitoral as suas redes sociais. Sim, isso é uma exigência. Isso é uma exigência. Olha, vamos prestar atenção. Vamos, certo. O candidato tem 3 redes sociais. Certo. Na hora de encaminhar para o partido, ele encaminha que ele acha que tem mais acesso. Não vou citar o nome de nenhuma rede para não fazer publicidade. Pois não. Ele manda uma, aqui eu tenho mais seguidores, vou mandar essa. Não manda as outras 2. Mas durante a campanha, ele põe material em todas as 3. Ele cometeu uma irregularidade eleitoral. Isso está muito comum, viu, doutor? Muito comum. Porque às vezes ele esquece, tem uma rede que está ligada à outra, você publica lá, ela automaticamente compartilha na outra. Sim, imediatamente. Porque estão interligadas. E você não identificou para o tribunal que você também vai usar essa. Isso não tira a pessoa da campanha, mas é uma irregularidade. Ele pode ser processado por isso. O tribunal pode questioná-lo, pode multá-lo. Tem todas essas situações. Campanha eleitoral, a primeira responsável por ela, Sônia, é o partido. E, no entanto, no dia a dia, a gente vê que o último é o partido. Quando, na verdade, ele é o primeiro. Ele é o primeiro e responsável também por todas essas, por conceder aos seus filiados todas essas informações, porque, obviamente, aquele que já vem disputando outras eleições já tem um conhecimento maior do que... Também não tem, não adianta porque não tem. A vida prática... É diferente, doutor. Eu falo que assim, minha primeira eleição foi em 1982. Sim. A vida prática, o cara, ele não está preocupado com a regra da lei. Os candidatos profissionais, infelizmente, olha isso, a grande minoria presta atenção na regra da lei. A maioria vai para o custo-benefício. É mesmo, sempre doutor? Por exemplo, não pode usar outdoor. É vedado desde 2016, me parece. Ou 2012, não lembro, eu sei que é o número par. Mas é vedado, hoje na lei é vedado. Vindo para cá, eu identifiquei 3 outdoors. Nós já vimos. 3. Não outdoor clássico. Sim. Porque a metragem da publicidade é 0,5 metros quadrados. 50 centímetros. Certo. Então, para não errar, eu sempre falo ao candidato, ponha 50 de largura, 49 de altura. Mas tem que estar essa medida. Quando você soma, a área vai dar 0,5 metros quadrados. É a medida permitida e pronto. Não pode passar 1 centímetro. É esta. Aí o sujeito faz material enorme, fachona, adesive o seu carro aqui, por exemplo, ou venha conhecer meus projetos, ou pega o seu comitê e panfleta ele todinho na frente. Isso tem o efeito outdoor. O candidato não é primário, já é a terceira vez que... Um dos 3 que eu vi, um candidato, já é a terceira vez que ele sai candidato.
Então ele joga no custo-benefício, porque a legislação dá ele um prazo para tirar aquela propaganda. Aí vai dar a multa, né? Aí vai pagar Sem dar a Aí vem multa. A multa vem depois na reincidência. Hoje a lei mudou nesse sentido, onde muitos candidatos, muitos partidos falam, vai e faz. Depois resolve. Depois resolve. Se ninguém denunciar, tá valendo. A velha história da piada, você joga para cima. Se Deus pegar e dele, se cair no chão, é meu. É por aí mesmo. E aí sobra, às vezes, para os candidatos mais sérios, aqueles que se preparam. Tem candidatos sérios, o doutor Regis trabalha com isso. Tem candidatos que se preparam. Né? Não sai assim, no susto. Ele tem um projeto de vida, tem um projeto político, tem um projeto de grupo, de comunidade. Sai candidato. Ele segue a lei. Aí ele se angustia porque ele vê o vizinho que está andando para a lei. E vendo que o vizinho está subindo aí como é que se diz, nas pesquisas, nas intenções, e nas ações, e ele, tudo certinho, vai se decepcionando. Aí você entra no Tribunal Superior Eleitoral, na divulgação de candidatura e prestação de contas, isso é acesso público, né? Você chega lá, aquele vizinho não tem nada declarado. Então, já deve ter visto declaração da prestação de contas, que é agora, dia 13 de setembro, é a última data limite. 0000, recurso financeiro 000. Aí você vai na rua, tem carro de som, tem bandeira, tem gente trabalhando, tem adesivo, tem camiseta, que é proibido, mas tem camiseta, tem guarda-pó. Já vi muito, eu vindo para cá, vi muitas, eu falei, mas é permitido camiseta? Não é, a lei não permite, eu não sei como eles prestam contas, eles prestam. Mas essa já é a terceira prestação de contas? Agora é a segunda? Não, agora é a primeira. É a primeira. Porque antigamente você fazia duas, porque o tempo de eleição era maior. Certo. Agora só 45 dias, você faz uma entre 9 e 13 de setembro e a última final. Após as eleições, 30 dias após as eleições, é obrigado a prestar conta. O eleitor tem que... quem é o grande fiel dessa balança? Não sou eu, não é o doutor Regis, não é o candidato, não é o partido. Não é o juiz eleitoral, não é o promotor, não é o papa, não é o bispo, o bambambam, não, é o eleitor. Aquele cidadão que sai da sua casa generosamente, generosamente, com sua consciência de cidadania, escolhe um candidato, depois de avaliar. Então, o eleitor que sai de casa para votar porque é obrigado, vou dizer uma coisa, ele está jogando fora a história desse país. De busca pela democracia, de busca pela cidadania. Nós da OAB, cidadania para nós é muito cara, né, doutor Regis? Muito cara. Nós, em todas as vezes que houve golpe nesse país, a OAB estava lá na defesa da cidadania e da democracia. E trabalha muito, trabalha-se muito. E por falar em trabalhar muito, eu quero mandar um grande abraço para minha querida amiga, doutora Alessandra, que passou o celular, o telefone dos senhores, que eu pedi um grande abraço, minha querida. E vamos também prestigiar as pessoas que já estão mandando as mensagens de áudio. Por favor, querido, muito obrigada pelas mensagens. Vamos ouvir os áudios aos senhores. Boa tarde a todos, me chamo Flávio, sou de Guarulhos e estou sintonizado no programa Momentos com Sônia Apolônio. Dr. Regis e Dr. Marlon, uma pergunta. A inteligência artificial, como ela pode ser usada na eleição? Qual a forma correta? Olá, boa tarde a todos. Aqui é a Denise Ribeiro, falando diretamente do bairro dos Pimentas, boa tarde. Em Guarulhos. Quero desde já agradecer a todos que estão sintonizados pela Rede Elite de Comunicações. Obrigada, no meu amor. Momentos com a minha querida e amada Sônia Apolônio. Obrigada, Quero dar meu uma amor. boa tarde também a toda a equipe da Rede Elite de Comunicações e também uma excelente tarde aos doutores Regis e doutor Marlon. E eu tenho uma pergunta para eles. Sim. Doutores, existe fraude à cota de gênero? O que mudou na lei?
Uma excelente tarde a todos e fiquem com Deus. Muito obrigada, meu amor. Olha, já é a segunda pergunta, hein? Alô, Primeiro amigos, que não. aqui é o cantor e compositor Roberto Armani, Ô, aqui do estado Roberto, do Espírito Santo. do Espírito E eu estou ligado Santo. no podcast da Soninha, Oh, meu minha amor. amiga Soninha. E hoje a Soninha tem 2 convidados, né? São mestres, né, da política, né, entendedores da política. Sim. Eu queria fazer uma pergunta aí aos mestres da política, né? Aos nossos amigos aí, Pois não. com relação à inteligência artificial, né? O que pode e o que não pode. Diz que não pode locução, né? Locução. Fazer uma locução com a voz da inteligência artificial. Pode, né? Ou tem que ser a voz do próprio candidato, né? Parece que, eu não sei, mas eu acho que tem algumas coisas que não pode fazer, né, com inteligência artificial. Se tiver alguma informação aí, para vocês me passem aí, tá bom? Obrigada, meu Muito querido. grato, e um abraço. Um abraço. Parabéns pela entrevista aí. E Obrigada, um abraço, Roberto. Soninha. Um Fique com Deus, abraço. um abraço. Fica com Deus, querido. Então, vamos depois tem mais, com Responder a certeza. inteligência artificial. A inteligência artificial, se pode, como que é usada, e a locução também pela inteligência artificial. Sônia, vamos pegar pela cota, depois chega na inteligência? Sim, é a A cota é mais fácil. verdade. Mais fácil. A cota é muito Vamos lá, tranquila, né? essa novidade é de agora, não é, doutor? Não é, não, já é não. deste ano Não, já? não, É do ano passado, já Desde existe. 2016. A cota Puxa de vida. gênero é aquela coisa. O partido, dos 100% de candidatos que ele vai Certo, ofertar, ele certo. tem que ter 30% de gênero, masculino ou feminino. Certo, Então, se ele vai lançar 70% de homens, ele tem que lançar 30% de 30% mulheres. de mulheres. Isso pode ser invertido. Nunca vi acontecer, nem no Partido da Mulher Brasileira, né? Mas isso pode acontecer. O partido pode entender que as suas mulheres são muito mais valorosas para o voto do que os homens. E lança Quer dizer que pode acontecer Pode isso, acontecer. doutor? 70% tanto de mulheres Olha e isso, 30 hein? de homens. Quem dera, não é? Então, a fraude na cota Sim. é o que eu chamo de as pessoas que são cotinha. O partido não tem nenhum interesse na candidatura feminina, mas por exigência da lei ele é obrigado a lançar. Certo. Então ele lança uma pessoa só para preencher vaga, sem nenhuma expressão. E às vezes ela não tem o voto nem de si própria. Ela só entrou para cumprir a legislação. Isso é uma entendi. fraude. Sim, Às vezes o recurso financeiro que vem, o partido descarrega esse recurso, vem o recurso para a candidatura de gênero e vem recurso pelo partido para a eleição em si. Então ele aloca os recursos nessas candidaturas femininas para depois fazer um estorno desse recurso para alguns interesses escusos dentro do partido. O Ministério Público Eleitoral, na eleição passada, puxa, pegou acontece um monte isso, de doutor. mulheres que foram Que coisa. apenas cotinha. Esposa de candidato. Esposa de candidato, É esposa de mesmo? prefeito. Aí o recurso vem para ela, em relação aos outros candidatos, ela acaba ficando às vezes com 80% do recurso da cota, os outros 20% é pulverizado, para não dizer que não chegou dinheiro na candidatura feminina, e ela faz notas. Ela nunca administra a conta. Primeira coisa que é muito importante, o candidato não deve deixar a sua prestação de contas sem ele dar supervisão, mesmo que o partido ofereça ao contador, porque é o nome dele que está envolvido naquilo. E posso fazer um parênteses? Deve. É importante, esse ponto é muito Puxa, importante. é muito importante Por a exemplo, prestação de por exemplo, a contas. pessoa pode estar sendo utilizada Sim. numa situação de fraude eleitoral com relação à cota de gênero. Então, por exemplo, se for uma situação eu estou falando do candidato, porque às vezes a pessoa nem sabe. Isso que eu ia perguntar, a pessoa tem ciência disso? Então, qual que é a orientação, qual que é o procedimento? Se a pessoa porque ela vai responder, né, Marlon? A pessoa vai responder e não é uma coisa tão simples assim. Não. Então, o que acontece? O que a gente orienta se a pessoa estiver numa situação como essa, né? Tiver ela como a gente chama como se fosse um laranja. Um laranja, Ela vai ter que fazer, ela vai na delegacia, vai fazer um boletim de ocorrência. Certo. Né? Porque ela vai se resguardar na sua boa-fé.
Porque se ela não fizer isso, aí fica muito complicado, porque ela vai Pode responder ser também. acusada de conivência Entendeu? ou de autoria. Então, hoje a Justiça Eleitoral está Puxa pegando vida. muito pesado em cima disso. Então, qual que é a orientação? Aproveitando já o gancho que ele chegou nesse ponto... Vamos observar as orientações, então, uma pessoa gente. que estiver numa situação como essa, ou que você saiba de alguém que esteja numa situação como essa, Sim. oriente essa pessoa a fazer. Porque nós tivemos um caso semana passada, retrasada, não lembro direito agora, que a pessoa simplesmente estava assinando os recibos. Nem sabia do que era, né, Marlon? Nem Deus. sabia para que era. Olha E era que- realmente isso aí. Então, ela aí, quando chegou e comentou, né, que estava acontecendo isso, ela Sim. entrou em desespero. Então, assim, lógico, né? Ela não sabia, não tinha noção, não tinha nem sequer na inocência da pessoa. Então, o que a gente orienta? Vai, faça um boletim de ocorrência. Agora, se a pessoa fala, não posso, porque foi aí outro departamento. Mas se você não se assume. defender por si, você Está vai estar assumindo a Você está culpa. assumindo. Tá? Eu só quis fazer esse parênteses, porque o importante Não, desse ponto que ele correto. falou lá. E o candidato, Sônia, o pessoal que nos acompanha, quem está candidato nesse momento, Sim. é muito importante ter uma pessoa para acompanhar a prestação de contas. Ah, mas o partido deu o contador. Ok, mas a lei diz que você responde primeiro por tudo que fizerem com a sua candidatura. Não importa quem fez, você é responsável pelos atos produzidos por você ou por terceiros a sua candidatura. Então, põe uma pessoa Doutor, para mas acompanhar. nesse caso, uma pergunta assim, da minha parte, assim, leiga. Nesse caso que não chegou os recursos a essa candidata, ela não conseguiu, por exemplo, chegou material, mas não chegou o recurso para contratar, botar a campanha na rua, pôr a como a gente fala. campanha, enfim. E ela não tem conhecimento que esse recurso possa ter sido ou ter ido para outra pessoa. Como fazer, doutor? Aí é vida partidária. Porque o Estatuto dos Partidos dizem que os partidos têm autonomia para administrar este momento. Então, os recursos que o partido recebe, ele pode entender que uma certa candidatura tem mais possibilidade, porque o partido tem que fazer o quociente eleitoral Sim. para ter direito a uma vaga. Certo. Então, ele usa uma estratégia. Ah, Não sim. está na lei ainda, infelizmente, a obrigação de que o recurso vindo obrigatoriamente tem que ser dividido igualmente. Ah, isso não está na lei. Com essa obrigação não, está na lei que o recurso vem. Vem. Agora, como ele é distribuído, a autonomia pertence à Então, direção partidária. pode acontecer de não ser De alguém de não forma receber igualitária e essa pessoa também não ter recebido nem ter nada. recebido. Mas Pode isso acontecer, não alerta. acontece. Acontece muito mais isso do que o contrário. O importante é ela não assinar O recibo importante, nenhum. assim, o recibo eleitoral, ele é emitido quando você recebe uma doação, seja ela em dinheiro ou bens estimados, tem que emitir recibo eleitoral. Certo. Agora, quem assina recibo eleitoral, o partido mandou assinar as 10 folhas de recibo e não sabe do que está fazendo, ela também não sabe para que ela é candidata. Se ela for eleita lá na Câmara, ela vai sair assinando as coisas sem saber por quê, porque mandaram. Então, hoje nós precisamos rever esse critério da candidatura. Eu entendo até que pode acontecer, doutor, pelo fato também de muitas pessoas, ou mulheres e tal, não ter assim um vasto conhecimento. Tem pessoas que são muito simples. Sim, mas e não têm esse conhecimento devido que o partido já deveria ter Porque colocado. essa função primeira é do partido. Do partido. O partido tem que dar formação no direito eleitoral, na organização eleitoral, na contabilidade eleitoral. É o partido que tem que preparar os seus candidatos para oferecer à população. Quem tem... Eu só vejo as propaganda eleitoral na televisão nas cidades que tem propaganda eleitoral. O perfil dos candidatos, a gente em Guarulhos não tem a televisão Não tem aberta televisão. para ter propaganda eleitoral, mas vem de São Paulo para Guarulhos. Você vê o perfil dos candidatos, então você está fazendo o que aí? Muitas vezes o partido, Sônia, não faz cota só com as mulheres. Ele já tem o cacique, aquele que vai ser eleito ou vai ser reeleito, ele precisa juntar o seu 100% de candidatos. Sim. Então você serve, vai. Você pra quer, cumprir, você para serve. cumprir o que a cláusula da lei manda. Você tem que lançar 100% mais um. Então eu cumpri isso, para não ficar vazio o espaço. Mas quem vai ser eleito é aquele Joãozinho que a gente já escolheu.
já está apadrinhado. É incrível. Isso, enquanto não mudar a legislação eleitoral, vai ser dessa forma. Agora, quem muda isso é o povo, é o cidadão na hora do voto. E aí, porque eu já estou olhando meus horários, eu te falei que eu tenho sai voando e nós começamos um pouquinho mais tarde, mas com certeza o senhor voltará, com certeza. Eu não quero fugir da pergunta do Mia, quero deixar bomba para depois o doutor Regis continuar. Vamos lá. A inteligência artificial está prevista hoje na legislação, tem a resolução do TSE para propaganda eleitoral e um capítulo todo dedicado à internet e inteligência virtual. O uso da inteligência virtual, ela precisa ser feito com muita atenção. Ela não pode manipular imagem, voz, circunstâncias, colagem, cópia de filmes. Então, assim, o candidato ele pode usar a inteligência artificial para melhorar a carinha dele, fazer um bonequinho dele, um avatarzinho, contar uma historinha. Porque a inteligência virtual faz o filminho, faz tudo. Facilitou muito a vida dos candidatos. Antes você tinha que contratar uma produtora. Hoje, o filho do Dr. Regis, com 7 aninhos, é capaz de fazer uma propaganda eleitoral para ir para a televisão. Verdade. Porque tem vários programas. Então, quem vai usar a inteligência artificial para fazer a sua peça publicitária tem que olhar a legislação primeiro. Porque às vezes, eu vou pegar um ator famoso pedindo voto para mim, eu vou pegar uma pessoa, meu pai que já faleceu, que ele era muito famoso na minha cidade, vou botar o rostinho dele pedindo voto para mim. Isso não pode. Entendi. Isso está vedado. Apesar de todo o recurso que a inteligência artificial permite, ele acaba sendo pão, queijo. Porque na eleição você tem que vender o candidato, não a ilusão do candidato. E aí, por embora, falar a você aí, eu tenho um outro compromisso, já tinha nós já acertado, sabíamos, né? Nós já sabíamos. O eleitor decide quem vai compor a Câmara Municipal, o eleitor decide quem vai sentar na cadeira do prefeito. Então, voto não tem preço, só. O voto tem consequência. Então, na hora de você votar, estude o seu candidato, não vote porque ele é bonitinho, porque alguém comprou o seu voto, que é crime. A Regis seguramente vai falar disso na sequência. Mas faça uma consciência pela cidadania. Estou escolhendo esse candidato porque não é porque é meu amigo, não é porque é da minha igreja, não é porque é do meu time, mas porque ele tem propostas sérias, verdadeiras, autênticas para a cidadania, para a cidade. Estou votando nesse prefeito porque o programa de governo dele vai trazer melhorias de emprego, saúde, educação. Vereador não faz papel de prefeito. Vereador faz leis e fiscaliza o prefeito. Vereador não corta grama de rua, não pinta rodapé de calçada. Vereador fiscaliza as contas do município e faz leis. E leis preferencialmente a favor da cidadania. Quem zeladoria pertence à prefeitura, não pertence a vereador. Tem muito vereador que nessa época engana as pessoas, limpando praça. Cai nessa não. Olha com muita atenção, ainda mais se é para reeleição, o que esse vereador fez no seu mandato anteriormente. Naquele bairro, para aquela população. Que leis ele beneficiou? Vindo projetos para fazer alteração na lei de zoneamento, como é que ele votou a favor do seu bairro? Isso é importante, mas isso exige também uma educação política, não partidária, política para a cidadania. Doutor, é isso, meu amor. Doutor, eu agradeço muito, mas eu gostaria que o senhor deixasse os seus contatos e falasse um pouquinho sobre também essa palestra que será dada, onde está muito importante. Deixe o seu contato para os candidatos aí que estão finalizando esse tempo, essa correria. E eu só tenho a agradecer e convidá-lo para vir muitas outras vezes aqui, bater esse bate-papo gostoso conosco. Estou sempre à disposição. Vai ser sempre um prazer. Dia 26, 7 horas da noite, a gente vai falar sobre a governabilidade, os partidos ideológicos e os partidos fisiológicos. Então, isso é uma outra dica na hora de você votar. O partido do seu candidato, ele é um partido ideológico, não é de esquerda, não. Ideológico, assim, ele se pauta por uma ideologia para a democracia, para acesso à cidadania.
ou ele é um partido fisiológico, que desde sempre, não importa quem está no poder, ele está igual carrapato. O Brasil tem partidos que estão no poder e nunca exerceram o poder. É só olhar a internet aí, fazer pesquisa. Tem gente que desde Getúlio Vargas está no poder e nunca foi prefeito, nunca foi governador e nunca foi presidente. E agora, doutor Isso Regis, continua isso conosco? Então, quem quiser comparecer ao OAB no dia 26, 7 horas da noite, OAB de Guarulhos. Vai ser um grande prazer. Olá. Nós vamos mandar o postzinho para que tenha um link Sim, lá. Sim, nós vamos divulgar também. É importante fazer Quem quiser me achar, eu sou mais fácil que nota de R$1. Mas olha... Marlon Leles, @MarlonLelesD, estou no Instagram, estou no Face, né? Telefone, mandar um WhatsApp, é o prefixo 11, que estamos aqui na região de São Paulo, é o 993834727. Facinho. E vai ficar no YouTube, vai ficar no YouTube. Doutor, nós não podemos deixar de presenteá-lo com uma lembrancinha aqui dos nossos momentos. É algo simples, mas com certeza é uma gratidão muito grande pelo seu tempo aí que o senhor dispôs de estar aqui conversando conosco, comigo aqui na Rede Elite de Comunicações. E com certeza agora, doutor Regis vai dar continuidade. Mas enquanto isso, nós vamos aos nossos patrocinadores. Até logo mais. Muito obrigada. Seu animal de estimação é um membro da família. Quando precisar de cuidados médicos, leve-o a quem cuida com carinho e dedicação. A Clínica Veterinária do Limão é tudo de bom. Avenida Deputado Emílio Carlos, 249, no bairro do Limão. Informações, ligue 3965-8382 ou 3965-8282. Clínica Veterinária do Limão. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. Olá, estamos de volta aqui com o nosso podcast Momentos e hoje com um tema muito importante que nós estamos falando sobre a dificuldade e o que deve ser considerado na justiça eleitoral e com este grande presidente, Dr. Regis de Oliveira, da subseção da OAB Guarulhos, e que ele tem trazido assim tantas informações aqui sobre os candidatos, o que pode, o que não pode ser, sobre os partidos também, e nós vamos dar continuidade a essas perguntas. Doutor, as urnas, vamos falar um pouquinho sobre as urnas eleitorais, que as pessoas falam assim, nossa, pode ter alguma fraude numa urna, como que é contabilizado o voto, como você sabe que aquela urna estava zerada, que não tinha... Como que isso se procede, doutor? Bom, eu acho que você tocou num ponto importante também, que eu acho assim, eu aprendi isso com meu pai. Né? Antes de você criticar ou opinar sobre determinado ponto, determinado assunto, certo, é interessante que a gente conheça como funciona. Né? Sim. E por obra até da questão da nossa função, nós somos assim, convidados, vamos dizer assim, para acompanhar todo esse processo da urna eletrônica. Então, por exemplo, agora, antes do primeiro turno, porque nós fazemos tipo um trabalho em conjunto com a Justiça Eleitoral. Na Justiça Eleitoral é dividido entre os juízes eleitorais e os promotores eleitorais, né? Sim. Então é um trabalho conjunto. Então nós fazemos esse trabalho conjunto justamente como um órgão fiscalizador também, né? Porque é importante a gente deixar claro que a OAB ela não tem o poder coercitivo, ela não pode, por exemplo, denunciar não digo, não pode impor uma sanção nem nada disso.
Ela simplesmente vai, se vier uma denúncia, nós somos obrigados a formalizar, lógico, fazer uma triagem, entre aspas, né? Mas formalizar essa denúncia e encaminhar para a Justiça Eleitoral, que é a nossa função. No dia da eleição, o nosso presidente Abner, ele disponibiliza a subseção, eu diria o prédio mesmo da subseção, nós ficamos em plantão durante todo o dia, né? E depois, ao final, nós acompanhamos todo esse processo da contagem de votos, etc. e tal, que é... Então, é interessante. Então, num primeiro momento, nós temos uma situação assim. Nós somos convidados, eu não sei exatamente agora quando isso vai acontecer, mas deve estar em vias de ser chamado. Certo. Nós vamos acompanhar a lacração da urna eletrônica. Então, o que acontece? Os doutores são convidados a como representante da OAB. Pode também, nesse ato, nesse momento, são chamados representantes do partido. Então, o partido pode mandar o representante. Os partidos mandam representantes. Mas isso é muito importante, essa informação, porque, assim, nesse ato, vai se expedir a zerésima. Então, eles vão zerar a urna eletrônica, vão conferir. Sim. E aí essa urna vai ser lacrada. E faz um processo ali de simbólico não, um teste, né? Mas é um teste real, realmente, para ver se está funcionando tudo certinho. E depois essa urna é lacrada. Na nossa frente, nós somos obrigados a assinar em todas as urnas. Então, em Guarulhos nós temos várias zonas eleitorais. Sim. Então, nós fazemos uma divisão de tarefas. Cada representante vai para uma sessão eleitoral, uma zona eleitoral, perdão, para acompanhar a lacração dessas urnas. E nessa lacração tem a presença do juiz eleitoral, certo? Tem a presença do juiz eleitoral, do promotor, né? E no caso do representante da OAB, né? Não necessariamente da comissão eleitoral, né? Porque às vezes nós precisamos pedir ajuda para outras comissões para acompanhar. E também, no caso, representante dos partidos. Então, tem que ter essa formatação importantíssima. E aí, o representante da Justiça Eleitoral, ele vai ali, vai zerar aquela urna, né, porque ali constando que não há nenhum voto. E naquele momento, ele emite a zerésima, que é como se fosse um extrato, onde que ali consta que não há nenhum voto. Feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, tem um dispositivo ali, e ele vai lacrar aquela urna. Então aquela urna ele não vai poder mexer naquela, aquela não vai poder ser não manipulada, não, porque ela está lacrada. De manipular, não, porque ela está lacrada, ela fica lacrada. E quando ela vai para a sessão, onde vai ser a sessão, onde vai ser a votação, ela vai lacrada e lá o responsável vai deslacrar e vai fazer todo o procedimento. Então tudo esse ritual. E nesse dispositivo dessa lacração assina o juiz eleitoral, o promotor eleitoral, o representante da OAB e o representante do partido. Puxa vida, doutor, que seriedade. Então, assim, é muito interessante isso, porque, assim, não estou aqui para discutir se... Não, mas é muito importante que a pessoa conheça esse processo. Esse conhecimento, porque às vezes as pessoas falam, não, essa urna talvez já tivesse lá os votos, não é? E não é nada disso, existe todo um trabalho de lacração, de responsabilidade da OAB, também do Poder Judiciário, do acompanhamento, é muito trabalho. Eu penso assim, a gente tem que avaliar, porque assim, a verdade é uma só, isso é até um ditado antigo, né? Falar bem é difícil, mas falar mal é fácil, né? Então eu acho que... criticar é fácil, não é, mas doutor? Eu acho interessante esse episódio que acontece, da lacração, porque você vai realmente conhecer o procedimento, como é que faz, tudo certinho. Então, e aí é onde que eu faço um parênteses que é muito importante. Nós temos dentro da Justiça Eleitoral, porque eu estou falando do juiz, do promotor, isso é o de menos, entre aspas, não que não seja importante, que são importantíssimos, pelo amor de Deus. Mas existem funcionários dentro da Justiça Eleitoral que são pessoas extremamente capacitadas. São pessoas que têm um conhecimento, e são essas pessoas dentro da Justiça Eleitoral, que são os cartorários, são os serventuários. Nossa, tem gente ali que às vezes eu fico até impressionado. Eu não vou falar nomes aqui, porque tem questão de, né, que não é o caso, mas até gostaria muito de falar. Mas parabenizá-los. Da 176, da 279, da 278, por exemplo, nós temos todo várias esse trabalho. Existem pessoas ali, diretores, pessoas que trabalham, eles têm um conhecimento do procedimento que a gente, assim, fica impressionado. Então, assim, eu acho que antes de tudo, né,
da gente às vezes criticar ou da gente questionar, porque eu acho assim, eu acho que a gente tem que ser democrático nesse ponto. Certo. Se eu tenho dúvida, se eu não acredito, se eu acho, eu tenho que, realmente eu tenho, né? Tenho o dever. Então, assim, é uma oportunidade, pena que esse tipo de condição, apesar de não ser aberta, assim, mas já estou dizendo aqui que se a pessoa quiser ir lá e conhecer, ela vai conhecer. Então, o que acontece? Esse procedimento é importante porque demonstra, então, assim, em respeito até a seriedade dos funcionários que trabalham, os diretores de cartório, tem pessoas ali que têm 40 anos de justiça eleitoral. Então, em respeito a essas então, pessoas que se dedicam uma vida. Quando a gente vai lá, a gente acompanha, a gente vê como é que eles fazem tudo, né? Então isso é bacana, isso é muito importante. Então assim, e são coisas que as pessoas não veem, né? As pessoas não têm essa informação, não têm esse conhecimento. Então assim, voltando um pouquinho, esse espaço que você, na verdade assim, você estava agradecendo antes de a gente entrar no coisa, mas quem tem que agradecer somos nós. Não, porque assim, a oportunidade da gente estar demonstrando como é que funciona esse processo. Porque às vezes as pessoas se preocupam, porque pode isso, não pode aquilo, pode... Mas a gente tem que ver tudo que tem atrás dessa história, né? Da nossa parte, bacana. Por isso que sabe, doutor, eu acho assim que a TV, rádio, podcast, ele tem que ser um instrumento de informação para a população. É extremamente importante que pessoas, assim, capacitadas, autoridades como os senhores, e é muito importante tudo isso que o senhor está colocando e nos expondo. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas repensem nos seus votos, nas suas atitudes, como o Dr. Marlon colocou, não vote porque é amigo, porque é o seu irmão, eu vou votar. Não, vote com consciência. Olha a seriedade, o que envolve tudo isso, uma eleição, a OAB, a representatividade do Poder Judiciário, de toda uma estrutura para poder nos trazer essas informações e fazer com que as eleições sejam, se não podemos dizer perfeita, quase que perfeitas, de tanta seriedade que existe nisso tudo. Então, eu particularmente, a Rede Elite, só temos que lhe agradecer, doutor, porque é muito importante ter essa informação. Como pessoas que perguntaram, e na internet, a voz do locutor e tudo mais, não pode, isso pode. Às vezes é desinformação. Eu tenho as mídias na internet e eu não registrei nenhuma. Como que pode isso? Ou eu não coloquei meu CNPJ num cartãozinho que eu estou distribuindo. Tem tudo isso, não tem, doutor? Então, esse conhecimento é muito importante para nós só temos que agradecer, né? Então, vamos aos áudios. Temos mais áudios, mais perguntas. Muito obrigada, doutor Regis. Muito obrigada a vocês. Oh, Joy, querida. Eu tenho uma pergunta para os seus ilustres convidados. Obrigada, meu amor. E a pergunta, eu acredito que seja a dúvida de muita gente. Se nós tivéssemos o papel impresso nas nossas eleições para a escolha dos nossos candidatos, a velha e boa caneta sendo assinalada no papel, isso seria a maneira mais prática, digamos, para que nós tivéssemos mais certeza daquela contagem, mais precisão no verdadeiro vencedor das eleições? Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, meu amor. Um grande beijo, querida. E parabéns por todo o seu trabalho desenvolvido aí na Câmara Municipal, Joy. Um grande abraço, meu amor. Minha, boa tarde. Boa tarde. Eu sou fã, acompanho o seu trabalho. Obrigada, meu amor. Eu queria perguntar para os entrevistados qual que é a visão deles, né? Qual é o projeto em relação à segurança aqui na cidade de São Paulo. Obrigada, beijo. Beijo, querida. Obrigada. Candidato, hein?
Boa tarde, Soninha. Sheila Maria falando aqui de Teresina, Piauí. Sheilinha. A programação da Rádio Elite. Muito obrigada. Podcast. Muito obrigada pelos temas maravilhosos que você apresenta aí. Um beijo carinhoso. Um beijo, meu amor. Obrigada, Sheilinha. Beijo, querida. Lá do Piauí. Então, vamos a essa resposta da Joia Hernandes, que tem um projeto muito lindo em defesa da mulher, inclusive. E ela perguntou em relação às urnas, se fossem em papel expresso, haveria mais segurança, doutor? Bom, vamos lá. Eu acho que é importante, com relação a essa Nós pergunta, acabamos de falar sobre isso, não é? Acabamos de falar sobre isso. Então, acho que é importante nós retrocedermos na nossa história, né? Porque em 1932, através de um decreto, que é o 21076, de 1932, foi criada a Justiça Eleitoral. Né? Então, de 1932, a Justiça Eleitoral foi criada porque no Brasil existe essa divisão, né? Então, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, como nós temos o Tribunal Eleitoral, temos a Justiça do Trabalho, né? Tribunal Superior Eleitoral, TRT, nós temos, são divisões, né? Nós temos na Justiça Comum Estadual, a Justiça Eleitoral, e também nós temos o TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Depois lá em grau superior, não diria superior, mas em uma instância que é o TSE, então no grau máximo. Então, no Brasil existe uma divisão nesse sentido, né? Então, a responsabilidade da fiscalização, da organização, de todo o processo é do TSE. O TSE ele é responsável por todo esse trabalho, né? Divisão, então uma divisão hierárquica, vamos dizer assim, mas ele tem essa responsabilidade. Lá em 1932, quando foi criado, no caso, o primeiro instrumento normativo, que é o decreto, né? Aí veio assim, foi criado, no caso, o Superior Tribunal Eleitoral, e naquela época já existia uma questão tecnológica, que havia um projeto que chamava assim, Tecnologia da Máquina de Votação. Então, lá em 1932, o Brasil, por incrível que pareça... Em 1932 já existia esse projeto. Um projeto de se instituir uma máquina de votação, que hoje é a urna eletrônica, né? Então, assim, não foi uma coisa que foi criada da noite para o dia. Agora, eu não posso, no conteúdo histórico, eu não sei o que aconteceu, a evolução de tudo isso, né? Eu só sei que depois, lá em 1950, né, que foi mais ou menos, nós tivemos a primeira sede eleitoral. E olha que interessante, quando nós, em 1950, que surgiu a primeira sede eleitoral, nós já tínhamos um projeto da máquina de votação. Que interessante. Então, assim, quando as pessoas veem isso, as pessoas não imaginam que a urna é uma coisa tão pensada, tão bem programada na época, anteriormente. Que já pensava-se nisso. Então, assim, não foi uma coisa que foi criada. Agora, o que eu posso dizer com relação à questão... Aí, as primeiras urnas que foram utilizadas foi em 1996, se não me engano, as primeiras eleições, não foi 100%. Então, assim, parte foi votação em cédula e parte na urna eletrônica, que foi o primeiro ano da utilização da urna eletrônica. O que eu posso dizer? Né? Eu não sou um técnico, né? Eu também tenho a curiosidade da violabilidade da urna, essas coisas, como qualquer pessoa tem. Tá? Eu também questiono, eu penso nisso. Só que, como voltando um pouquinho que nós estávamos conversando, é justamente todo esse processo que é feito, né, com relação. Então, vamos lá. O envolvimento. Então, você tem lá a urna eletrônica, que é um dispositivo de votação, tá? Que é um dispositivo eletrônico. Que aí vem, não está ligado na internet, não tem tal. Então, assim, aonde que eu estava comentando que quando essa urna vai ser lacrada para pôr em funcionamento no dia da eleição, ali você tem, em cada lacre, não é um lacre para cada urna. Não sei nem mensurar aqui quantas urnas são, porque eu não faço nem... Deus, é muita coisa. É muita coisa, o Brasil todo. Então, o que acontece? As urnas são, obrigatoriamente, elas são assim, os lacres, quando vai fazer lá
a lacração que vai emitir a 0ª, você vai verificar se não há nenhum voto, então o diretor lá do cartório eleitoral vai ser comprovado que não existe nenhum voto. Vai fazer uma simulação ali e tudo, vai pedir para você votar num determinado e vai aparecer, e aí ele vai zerar o sistema. Então ele vai limpar, ele vai zerar o sistema, aí ele vai mostrar ali, e aí quando ele zera, qual é a prova que não há nenhum voto lá? Qual é a prova? É onde que ele emite a 0ª, e aí quando ele emitiu a 0ª, aí eu não sei explicar tecnicamente falando, né? Mas aí ele pega aquele dispositivo, onde que coloca ali, onde que introduz o cartucho, né? Que o cartucho depois vai vir, ele vai colocar um lacre. E nesse lacre ele vai ser assinado por um juiz, por um promotor de justiça, por um representante da OAB e por um representante do partido. Puxa vida, então, assim, o que eu posso dizer? Verdade, né? doutor. Eu não estou aqui para dizer se existe uma condição de violabilidade ou não, tal, mas eu vejo que o processo, existe muitas pessoas envolvidas naquele processo, que eu acho assim, aí é uma situação bastante complicada, porque se você falar assim, olha, existe a possibilidade de uma fraude, eu acho assim, se você tem um promotor assinando, um juiz assinando, um representante da OAB, um representante do partido, então eu acho que ali existe uma situação que você fala assim, então você tem uma garantia, né? Sim. Então ela não é um equipamento que é colocado. Então assim, vamos dizer assim, o papel, agora eu vou entrar praticamente na resposta, né? O papel ele seria um objeto mais seguro? Eu vou falar uma coisa assim que até é um pouco complicada. Eu graças a Deus mas eu já ouvi falar, já houveram situações de denúncias e processos que correram na época de que a pessoa pegava o papel na hora, porque o problema não é a votação, porque a votação você vai poder fazer a contagem, eu falo assim, a fiscalização com relação à contagem. Mas a questão é a seguinte, a violação do voto em papel. Então, por exemplo, colocava-se por exemplo, deixava lá em branco, lá, exemplo, é por isso que as pessoas falam, não deixe sem, né, na época quando era papel, porque a pessoa, vamos dizer, é uma fraude é uma fraude maior com o voto em papel do que com a própria urna eletrônica. Porque é o voto em branco, né? Então, o voto em papel, o voto em branco pode acontecer... Da pessoa chegar, então houve situações que eles colocavam lá, então assim, existiam mais históricos realmente de questões de processos, né? De fraude, e aí é um índice muito maior, no voto no papel, né? Então essa é a diferenciação. Então a violação no voto no papel. Agora, por óbvio que a questão do voto no papel, que é o voto impresso, você tem como conferir, né? Então, assim, essa seria um pouco da diferença. Mas o que acontece é o seguinte, a urna eletrônica, ela tem essa possibilidade também de você fazer a conferência, mas é um outro procedimento. Então, o que acontece? Pelo histórico da situação, muita gente fala, mas se a urna der certo, outros países... Né? Mas, assim, você vê que esse é um tipo de situação que já se pensava nisso lá atrás. Há quantos anos? Eu, particularmente, doutor, eu não consigo mais vislumbrar ou visualizar, eu entendo como... Um voto em papel é um grande retrocesso. Então, a resposta eu acho também é um retrocesso. A resposta que eu tenho para mim, a resposta que eu tenho para mim, que eu passo para as pessoas, assim, quando eu participo desse processo de lacração, Sim. Então, assim, eu vejo o número de pessoas envolvidas porque não é uma urna, a gente, por exemplo, chega lá na zona eleitoral, tipo 8 horas da manhã, sai de lá, depois 4, 5 horas da tarde, porque tem que fazer urna por urna. O negócio é bastante complicado, é urna por urna, não é para amostragem, não. Então, assim, fica o dia inteiro lá, nesse processo, porque pega uma urna aqui, faz a lacração, emite a 0ª, pega outra urna, é um negócio muito interessante. E aí a gente fica o dia inteirinho, e isso aqui são vários dias, então nós dividimos todos esses grupos que vão acompanhar, e nesse tem que ter representante. Se o partido quer mandar alguém, mas pelo que eu até acompanhei até os dias de hoje, sempre tem
alguém do partido acompanhando, graças a Deus. E também tem candidatos que podem acompanhar, não tem, né? Candidatos podem acompanhar, até devem acompanhar. Então eu falo assim, na minha opinião, eu acho que essa situação, se realmente o papel é mais seguro, não, eu vejo nesse ponto. O trabalho que é feito para tornar a urna segura e o envolvimento de tantas pessoas ali, né, que são envolvidas naquela urna, não falo, são nas urnas, é uma urna por vez. Então, a gente até brinca, esses tempos atrás, eu fazendo uma audiência, encontrei com a promotora, uma audiência não, júri, na verdade, estava comentando com você que eu faço júri também. E aí eu encontrei com uma das promotoras de justiça, que acabei conhecendo ela na justiça eleitoral, né, na justiça na época da lacração lá das urnas, e ela falou assim, eles ficam com a mão doendo, porque eles têm que assinar todos os lacres, né, e não é muita coisa. Então eles ficam lá, assim, e a gente vai lá também. Então, assim, é uma situação que eu vejo assim, né, se há possibilidade de fraude, menos possibilidade de fraude com relação ao voto papel, eu acho que, pelo histórico que eu tenho de informação, já houve situações de fraude com o voto papel, que até o presente momento não existiu, pelo menos até onde eu sei, não tenho conhecimento, com a urna eletrônica. E aí, voltando um pouquinho nesse ponto, é a questão do envolvimento de todas aquelas autoridades, que falam autoridade, juiz, promotor, tal, né, vamos dizer assim, naquele processo. Então, eu acho assim, eu acho que para se você falar em fraude na urna, então você tem um monte de pessoas envolvidas naquela situação. E essa é a minha ponto de vista. E aí seria o Brasil todo. Não, porque assim, aí eu vejo assim, a minha segurança na resposta é isso. São tantas pessoas envolvidas que uma fraude seria, né, assim, praticamente teria que estar todo mundo envolvido. Então, eu acho que isso que faz com que... Agora, tem todo um processo de segurança, são várias camadas, etc. Mas eu não vou entrar nesse detalhe porque eu não sou técnico, né? Sim. Mas eu falo porque pelo que eu vi, né, que eu presenciei... Pelo que acompanha a gente também, imagina, né, que realmente é uma coisa muito... assim, seria para se fraudar, seria assim, uma coisa assim absurda, né? Para que se possa, mas não, então você estaria envolvido uma série de autoridades, promotor, juiz e tal, e isso é impossível. Impossível. É impossível. E em todo o Brasil, não é, doutor? Todo o Brasil, quer dizer, nós estamos falando num contexto estadual ou de cidades, municípios, mas imagine o tamanho porque, do assim, Brasil. Eu acho que as pessoas, porque as urnas ficam guardadas lá na justiça eleitoral, na zona eleitoral, ficam numas caixas, etc. e tal. Então, o que acontece? Quando vai começar o processo de eleição, já deve estar começando agora. Eles vão tirando aquelas urnas das caixas, eles vão separando as urnas, todas elas, vendo se o dispositivo está funcionando a bateria, porque ela tem uma bateria, a bateria tem que estar carregada, etc. Então, uma série de coisas. São detalhes, assim, muitos detalhes. E aí, a Justiça Eleitoral, através dos seus serventuários, eles debruçam nisso aí, né, sobre isso. Afora os problemas que eles têm também de representação que vem, denúncia, não sei o que e tal, e tira como é que chama? Adesivo, põe, não pode isso, não pode aquilo, então tem todo esse processo. Bom, enfim. E aí eles começam a preparar. Aí vem essa fase, que é a fase de... Então, são várias fases que vão acontecendo, e essas fases a gente vai acompanhando. Uma pena que, às vezes, as pessoas não conhecem esse lado. Então, assim, eu gostaria muito que as pessoas pudessem Mas essa sua explicação, exposição desses fatos, desse número de pessoas que acompanham, gente, para lacrar uma urna, quantas pessoas, e fica aberto aí, também. Assim, só para a gente fechar o raciocínio, né? Não é simplesmente pegar uma urna, tirar da caixa e colocar lá no dia da votação. Ela tem todo um trabalho... Não é só isso. Se fosse só isso, tudo bem, né? Se pegasse a urna, o aparelho lá, o mecanismo, colocasse no lugar, pronto, já ligou ali na tomada e ponto. Não é só isso. Imagina quantos técnicos envolvidos para saber se a urna está bem, está perfeita, tecnologia toda, até chegar na 0ª, puxar tudo isso e ver que está ok, pronta para começar as eleições. É uma evolução muito grande, então, assim, a gente tem doutor? Que observar os bastidores, né? São todos os serventuários que trabalham naquele processo. Quem por acaso estiver nos ouvindo e trabalha na Justiça Eleitoral sabe o que eu estou falando.
Imagina. Às vezes a gente vai nessa época de acompanhar essa lacração, eles falam, nossa, doutor, a gente trabalha aqui, nossa, a gente se mata, vamos fica parabenizar, até... vamos eu acho que eu deixaria aqui parabenizar. até foi muito bem observado isso, o meu reconhecimento, né, a minha gratidão pelos serventuários da Justiça Eleitoral, porque não é fácil, eles trabalham assim. Se alguém estiver me ouvindo aqui, que é serventuário, trabalha no cartório eleitoral, que nessa época o negócio pega no bom sentido, eles vão saber o que eu estou falando. Porque às vezes as pessoas, eles estão lá e eles falam assim, as pessoas falam da urna, não sei o que, mas eles não sabem o que a gente faz aqui, que a gente está trabalhando em cima, fazendo todo esse processo. E as pessoas falam, olha, porque não sei o que, será que essa... Então, assim, eu acho que é importante, é que é impossível, né? Infelizmente, não tem como as pessoas participarem. Mas seria bem interessante se as pessoas pudessem participar desse processo. Que coisa linda, não é? Mas pela responsabilidade, pela assim, dedicação e pelos anos de trabalho também dos serventuários e da própria Justiça Eleitoral, a própria OAB, o nome, a responsabilidade de todos, não precisa dizer mais nada, não é? Se não houver confiança, não vai existir nem com papel, nem com urna, Exatamente. com nada, não é? Nós temos mais áudios, doutor. Vamos aos áudios, por favor. Muito obrigada a você que está não participando. Sei se eu respondi a pergunta, Respondeu foi... excelentemente. Muito bom. E nós temos que ter gratidão mesmo por essas pessoas. Vamos aos áudios. Olá, boa tarde, Soninha. Quem está falando aqui é Marcos Fiel. Moro no bairro do Tremembé, São Paulo, capital. Parabéns pelo seu podcast. Obrigada, meu querido. Que você aborda, que são muito relevantes. Muito obrigada. Bem, hoje, como você está aí, né, com o tema sobre política, sim, eu gostaria de fazer uma pergunta aos senhores convidados. Pois Na não. realidade, algumas perguntas. Quais são as regras nas eleições sobre a divulgação dos candidatos? Certo. Qual vai ser o último dia da campanha no rádio e TV? E o que pode e o que não pode numa campanha eleitoral? E minha última pergunta é, o showmício está liberado? Bom programa a todos, o programa está muito bom. Deus Muito abençoe. obrigada, viu? Muito obrigada. Você anotou aí, Anotei sim. Boa tarde, Soninha. Eu sou a Tainá da Casa Verde. Boa tarde. Estou achando super legal o seu podcast. Estou aqui acompanhando, assistindo. Eu acho muito importante esclarecer dúvidas dos eleitores nas épocas de eleições. Um grande beijo para você. Beijo, meu amor. É muito importante mesmo. Muito obrigada por participar. Muito obrigada. Eu sou a Solange Santana. Oi, Solange. Estou Boa ligada no tarde. podcast Boa da tarde. Soninha. Obrigada, querida. Tenho uma pergunta a fazer. Pois não. Eu queria saber, quem não tiver o título de eleitor, como deve fazer? Pois não. Tá certo, vamos responder. Doutor, quem não tiver o título de eleitor, vamos aí. Na verdade, é uma pergunta muito importante. Aliás, são dúvidas, às vezes acontece. Porque o brasileiro tem uma coisa muito bacana, né? Muito interessante, né? O brasileiro deixa para pegar o título de eleitor no dia da eleição. E como sempre, não acha, às vezes acontece, pode acontecer realmente, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? E aí eu tô sem o título, eu não posso votar, eu não posso exercer a minha questão da cidadania, né? Pode, não há problema nenhum, desde que você leve um documento com foto. Então, pode ser sua carteira de motorista, pode ser o seu documento de identidade, então, desde que você leve o seu documento com foto, né? Certo. Muitas pessoas fizeram a biometria, né? Fizeram aquele cadastro da biometria. Então, também pode utilizar a biometria. Mas se a pessoa não tiver de posse do título no dia, né? Porque não está achando, perdeu, qualquer coisa parecida, não tem problema nenhum. Você vai com o documento de identidade, porque na sessão, a única coisa o que vai acontecer? Você vai ter que saber aonde que é a zona eleitoral e a sua sessão. Se você lembrar disso, é importante que você... Mas normalmente, na prática, Guarulhos, eu recebi agora uma informação bem interessante, até vou verificar melhor com mais
que mudaram algumas zonas eleitorais, algumas sessões eleitorais em Guarulhos. Eu vi preciso até ver isso, publicado porque eu preciso saber para onde foi a minha. Que houve uma mudança dos colégios eleitorais, é Isso, verdade. então mudou. E aí eu preciso ver também. Mas enfim, então a gente está acostumado, é como sempre. E a questão do dia da eleição é um negócio muito interessante, que você vai normalmente votar naquela escola onde você estudou, né? Eu acabei mudando meu domicílio eleitoral, por conta que ficou mais próximo. Mas mesmo assim a gente encontra amigos muitos anos atrás, assim, acaba contando de eleição. Acaba sendo até uma coisa, assim, interessante. Mas assim, não há problema. Se você não está de posse do título, você basta, lógico, desde que você tenha votado na eleição passada, tudo não tem problema nenhum. E aí você vai de posse do seu documento de identidade, e aí você pode votar normalmente, desde que seja um documento com foto. Com foto. E mesmo assim já vai estar lá o nome da pessoa, não é? Sim, do eleitor, sim, já está. Tá tudo certinho. Então aí você mostra a sua Se for o domicílio eleitoral seu, você vai estar lá cadastrada já normalmente. está cadastrada, mas tem que procurar um pouquinho antes, ver, certificar se realmente continua o mesmo colégio eleitoral. Ou porque utilizar às vezes o e-título, né? Que é o título, Sim. que é o título que é no celular também, né? Você pode cadastrar lá e você vai puxar, aí não sei mais ou menos como é que você coloca, é um aplicativo, né? Você instala e você pode utilizar o título, né? Através do aplicativo do e-título que chama, né? E-título no celular, mas não pode cadastrar. Não há problema nenhum, pode utilizar. E vamos às outras perguntas também. Qual o último dia de divulgação dos candidatos? A pergunta, eu não sei se é o programa... Bom, eu entendi o seguinte, divulgação é até... Dos candidatos, assim, divulgação da propaganda eleitoral, né? Que eles podem fazer, distribuir os santinhos, enfim, né? Isso, Hoje nós falamos, né? Os cartõezinhos, a propaganda eleitoral. Eu não sei se é o som até a também. véspera da eleição, se não me engano, até 48 horas antes da eleição. Você pode fazer a propaganda e tal. Vencido esse prazo, não pode mais fazer nenhum tipo de divulgação nem nada. Então, existe até a data da eleição. Aí, se houver na cidade que houver segundo turno, vai abrir novamente o espaço para o período do segundo turno, que é a propaganda eleitoral. Tinha uma outra pergunta que eu lembro Tem uma última, tem uma pergunta que fala showmício, né? Se pode haver showmício. Então, na verdade, podia, né? Antigamente, nós tínhamos o showmício, né? Que era uma competição, o showmício, eu trabalhei com um vereador, hoje ele não está mais nativo, mas há muitos anos atrás, também foi na época de 92, eu trabalhei com um vereador que ele era a época do showmício, né? Então, ele tinha lá as caixas de som, fazia o show, né? E hoje não existe mais o showmício, né? Então existe o comício, mas não existe o showmício. Então não tem. Showmício, o que é o showmício? A pessoa leva... O comício existe, doutor? Sim, o comício pode. Não pode mais ter, por exemplo, você levar artistas para cantar, para atrair o público. Então, eu entendi que a lei eleitoral, qual que é a ideia? Por exemplo, a pessoa, por exemplo, tem condição financeira e leva lá o Fábio Júnior. É óbvio que você vai ter a pessoa vai ver o Fábio Júnior. Então, isso não pode mais o showmício, né? Então, porque a questão do poder econômico mesmo, né? Então, se você tem uma condição melhor, você vai contratar. E aí, nesse caso, não pode mais o showmício, né? E o comício, como pode ser feito? É só o candidato também, não, né? Ele vai fazer o comício, vai chamar os seus eleitores, isso. Aquelas pessoas que estão... Hoje, eu vejo que os candidatos estão utilizando mais a questão da divulgação, porque na verdade assim, a lei fala que você pode fazer no carro de som, divulgação, tal, desde que seja uma carreata. Só que a lei eleitoral é muito interessante, que ela não fala essa carreata quantos carros são, né? Se são 1, são 2, são 3, são 10. Então, o que na prática, o que está acontecendo? Sai o carro de som na frente, o candidato falando e vai um carro atrás, é uma carreata, são 2 carros caminhando entre si, né? Então pode isso aí no caso. Fazer a divulgação através do carro de som. E essas carreatas grandes com 50 carros, isso... A lei não fala em número de carros, ela não limita, livre. Ela não fala qual que é o mínimo e qual que é o máximo. Então, certo. O que os candidatos estão fazendo? Mas eu acho engraçado que agora, esse ano, pelo menos, eu estou sentindo uma diferença muito grande. Eu tenho visto aquelas músicas, né, o jingles que eles falam, né? Sim, né? sim. Fazem, montam e tal.
mas eu não tenho visto muito, né? Não sei se vai começar também, ou se já está, sei lá, enfim. Mas é interessante, né? Nós tivemos alguns interessantíssimos lá em Guarulhos, né? Então, até eu não vou falar aqui por conta de questão de não ficar falando de quem é o candidato, mas teve uma época que houve uma eleição, coisa bem antiga, então eu posso até comentar. E esse jingle que o candidato fazia, veio meu sobrinho, meu cunhado mora em Portugal, né? E eles moram lá e eles vieram bem na época da eleição. E aí o menino foi daqui do Brasil a Portugal, começou a cantar a música lá em Portugal. Porque o negócio pegou, né? A música chiclete, que eles falam, aquelas coisas de chiclete. Né? Mas é interessante. Então, hoje a gente vê mais assim. É que, na verdade, é o seguinte, hoje eu tenho visto uma situação. Guarulhos, por exemplo, posso falar. Hoje é uma cidade muito grande. Então, muito grande. Como é que você vai fazer uma campanha? Muito grande. Né? Não dá. Ou você tem que ter a rede... Tem como? Você tem que ter a rede social. Você tem que usar a rede social. Como é que você vai fazer a sua mensagem, quando chegar para lá a pessoa do bairro mais afastada um pouco? Então não tem como. Hoje em dia, infelizmente, claro, mas assim, tem muitos candidatos que a gente tem percebido, né? Pelo menos os dois que eu advogo aí, o cara sai 6 horas da manhã e pé no chão e vai até meia-noite, 1 hora da manhã até chegar em casa. Trabalhando. E fazendo a campanha assim. Então, assim, as redes sociais é importante? Eu acho que é fundamental. Hoje, sem rede social, você não faz absolutamente nada. Nada. Mas eu acho assim, eu penso assim, um pouquinho na minha ideia, o eleitor, ele gosta do candidato que você vai lá, que você conversa com ele, verdade. Que você visita o bairro, que você visita o bar, que você visita a feira. Ele gosta disso, ele sente essa necessidade. Isso não acabou. Entendeu? Então, assim, que você vai lá e cumprimenta, e pega na mão e vai e conversa. Então, eu tenho visto, assim, esses candidatos que, em vez de ficar ali, parar lá, ele tá ali, ó, dia a dia. E outra coisa, como Guarulhos é muito... Falando em Guarulhos e outros municípios também. Mas em Guarulhos, nas periferias, o candidato também gosta de passear na feira, de abraçar o pessoal. Nas periferias a gente ainda vê tudo isso, trabalhando tudo então, isso. Então eu vejo isso, eu vejo assim que o candidato hoje, eu digo que nem o Dr. Marlon disse uma coisa importante. Existem candidatos aqui super experientes. Sim. Né? E esses candidatos que são muito experientes, que saíram para uma reeleição, ou, por exemplo, que estão voltando novamente para a política... Que já começaram lá atrás. Eu estou acompanhando, eu sei que assim, sai 6 horas da manhã, se não for mais... O dia inteiro amassando barro, no bom sentido, amassando barro, indo para a periferia, andando, cumprimentando as pessoas. E isso faz a diferença. Faz. Eu concordo plenamente. Isso faz a diferença. Com isso. Eu sei que é impossível. Acho que é muito gostoso. E é muito gostoso também receber o candidato. Não é fácil. Eu sei que o cara acaba até perdendo umas calorias aí, né? Mas vale a pena que ganha votos. Agora, até o Marlon até falou uma coisa, hoje até um candidato que já foi político experiente em Guarulhos, ele fala uma coisa muito importante. E isso fica um recado para algum candidato que esteja nos ouvindo aí. Se você pensa sair numa eleição, numa próxima eleição, ou mesmo nessa, você tem que ter um bom contador e um bom advogado. Bom advogado. Porque não dá mais para você... Eu aprendi muito, doutor, com isso. Não dá mais para fazer. Eu aprendi muito. Com um bom advogado, como os doutores aqui. Não, esses não são bons, não. Eles são excelentes para cima, que a gente não tem nem como se expressar. Pelo conhecimento, pelos anos, né, pela trajetória maravilhosa, né, pelo entendimento do que é votação, da justiça eleitoral, da OAB, do trabalho, do reconhecimento. Não existe como elogiar, né, por pessoas com tal conhecimento, mas realmente a contabilidade e procurar o conhecimento de um excelente advogado, eu acho que isso te dá assim confiança para você trabalhar, buscar os teus votos com tranquilidade. E vamos aos áudios aqui, que já estamos finalizando o nosso podcast. Vamos aos áudios, nosso querido Japinha Marcelinho. Vamos lá.
Oi, Soninha, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Cristina de Pirituba, sou ouvinte do seu programa, Cristina. Acompanho o seu programa diariamente. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os especialistas em relação ao carro de som, se hoje é proibido, né, utilizar o carro de som em época de política. Fico no aguardo, grande beijo. Já foi dito, então, e ele não... Mas eu respondi, né? Não tem problema. Ele já respondeu que é liberado, mas, Vamos por favor, lá. doutor. O carro de som, uma pergunta importante, né? Porque acho que isso aí, o carro de som pode, só que a lei eleitoral, ela fala em carreata, né? A lei eleitoral fala em carreata. Então, você pode sair com o seu carro de som, ou falando ao microfone, ou, sei lá, com a música que você... Enfim, pode, não tem problema nenhum. Mas tem que ser em formato de carreata. Só que a lei eleitoral, ela deixou uma brecha muito interessante. A gente acaba trabalhando nas lacunas da lei. E ela não fala em quantidade de veículos. Então, quando ela não fala em quantidade e sendo necessidade de uma carreata, então qual que é a alternativa? A alternativa é simples. Você vai sair com o seu carro de som e vai sair com o carro batedor atrás. Ponto, é uma carreata. Olha, que porque a lei não fala se são 2, se são 3, se são 10, não fala nem mínimo nem máximo. Então é simplesmente você vai caminhar com seu veículo lá, pode fazer o carro de som, e desde que vá um carro tipo um batedor, que é uma carreata, é simplesmente assim, entendeu? Então a solução é essa aí. Então pode. Pode o carro de som e o outro carro atrás em formato de uma carreata. Exatamente. E doutor, aqui nos perguntaram o que pode e o que não pode nas campanhas eleitorais, e particularmente eu gostaria que o senhor nos explicasse essa diferença entre live, por fazer as lives, os podcasts, o próprio candidato conversando com as pessoas, com o seu público, a sua rede social informada, viu, gente? Informada na Justiça Eleitoral, não é, doutor? Obrigatoriamente. E a diferença, por exemplo, de entrevistá-los numa TV, como nós estamos aqui para todo o Brasil, e que nos impede de estar entrevistando os candidatos. Então vamos lá. O que eu entendo dessa questão da entrevista, né? Por exemplo, se você vai fazer um debate, né? Então você é obrigado a fazer um debate na TV aberta. Ou pode ser até num programa, como formato, que é um podcast, que é transmitido pelas redes sociais. Certo. Vamos lá. Então, se for uma TV aberta, uma TV, né? Vamos supor que vai fazer um debate. Então, precisa pedir não é autorização, comunicar à Justiça Eleitoral que vai ser feito um debate, porque o debate existem regras, né? Existem várias regras, é muito complexo o negócio. Então, tem que ter tempo, direcionar o tempo, sim, direito de resposta, um monte de coisa. Então, você tem que comunicar, de acordo com a lei eleitoral, que você vai fazer aquele debate, que você pretende. Uma emissora, ou até mesmo como fala assim, uma TV não, como é que fala? Um programa como o seu. Então, você pode fazer um debate? Pode fazer um debate, não há problema nenhum. Tá? Desde que você comunique, você não é um órgão de comunicação, então você está dentro do elencado lá dos aqueles que podem fazer esse tipo de trabalho. Com relação a você entrevistar os candidatos, ou dar oportunidade para os candidatos, se for uma TV aberta, é o meu entendimento, se for uma TV aberta, eu entendo que não poderia, por quê? Na verdade, você entrevistar sim, entrevistar pode, né? Se entrevistar, pode entrevistar. Mas existe uma situação bastante interessante. O que é a exigência? Que você selecione, pelo menos, você tem 4 candidatos, porque você vai ter que se basear na pesquisa, né? Então você tem 4 candidatos que são os candidatos que estão à dianteira. Então você tem que dar oportunidade para aqueles 4 candidatos que são aqueles. Você não pode escolher 2 só e deixar. Então você tem que selecionar. Então você pode fazer entrevista, pode na TV aberta, né? E a TV aberta, ela tem essa possibilidade. Então, ela vai fazer os debates, vai fazer as entrevistas, como estão tendo nas outras emissoras, etc. TV aberta e, no caso, a propaganda, aí já existe a propaganda eleitoral gratuita, que é o quê?
uma situação de que o candidato, né, que Guarulhos, por exemplo, nós não temos propaganda na TV, porque não tem TV, quer dizer, nós temos uma TV, mas nós não temos a propaganda em Guarulhos. Então, até uma coisa que eu acho que seria, por tamanho da cidade, né, a quantidade de habitantes, eu acho que já seria o momento de nós termos uma TV. Nós temos a TV, mas não assim, nós teríamos que ter uma situação que pudesse fazer a propaganda, né, porque, já pensou? Como é que você vai atingir o público? Então, essa é uma diferença. Então, nesse caso específico, nós não temos. Então, lá em Guarulhos, o que acontece? Em Guarulhos, nós temos vários programas, acho que talvez você deva conhecer. Sim. Eu não vou falar o nome deles, porque tenho medo até de esquecer de algum e cometer uma injustiça. Sim. Então, nós fizemos, modo de dizer, né? Assim, eu participei, né, de programas de sabatina, né? Sim. Agora, semana que vem, provavelmente vai ter o debate. Então, como foi comunicado à Justiça Eleitoral da Rede, já foi autorizado, etc. Nós tivemos na Associação Comercial, a Associação Comercial é um outro órgão, não tem problema, que fez uma sabatina com os candidatos, então tudo regularizado. Então, assim, o que a questão é que, quando a gente fala que a pessoa vai fazer uma entrevista, vai fazer uma sabatina, é que você tem que por exemplo, é mais fácil, por exemplo, fazer com candidato a vereador. Se você olha a quantidade, então você tem que dar oportunidade para todos. Exatamente, tem que dar oportunidade. Porque a lei eleitoral, ela diz o seguinte, para todos. Tem que haver a proporcionalidade. Sim. Se você tem 4 candidatos a prefeito em Guarulhos, por exemplo, que estão à frente, vamos dizer assim, digamos assim, então você tem que ter essa proporcionalidade, você tem que dar oportunidade para eles, todos aqueles candidatos. Todos, na verdade são todos os candidatos. Todos. Como é que você vai fazer um trabalho de entrevista, de sabatina, por exemplo, com um candidato a vereador? É impossível. É impraticável. Porque você tem, então vai ficar uma coisa assim, nossa, ela deu oportunidade para um candidato, mas não deu para o outro. Então, quer dizer, não vai, é impossível. Não, nem é que impossível, você fique um ano porque todo fazendo um programa, são 600 e tantos candidatos. É complicado. Então, eu vejo por esse lado. Agora, é impossível. Quando você fala em candidato a prefeito, aí é mais fácil. É mais fácil. Porque você tem uma certa restrição. Então, assim, não existe nenhum impedimento. O problema é a questão da proporcionalidade. Como é que você vai dar oportunidade para todos? Então, porque a lei fala, né? E a lei, dá oportunidade para todos. E a lei, ela é justa. A gente não pode dar oportunidade para um partido, para outro, e não dar para os outros, porque é difícil. Quando você comunica à Justiça Eleitoral que você vai fazer aquela sabatina, aquele debate, então você vai informar o número de candidatos, vai informar, e aí a Justiça Eleitoral ela vai verificar se aquilo ali realmente... E a Justiça Eleitoral ela não defere, não autoriza, ela simplesmente tem que ter conhecimento. Aí dentro do regramento, tempo, tudo, é um negócio meio complexo. Tempo, etc e tal, aí ela vai dizer assim, que nada, vai para o promotor eleitoral, ele vai falar nada a opor com relação do programa. Então eu vejo a questão de você dar oportunidade para o candidato a prefeito é mais tranquilo, né? Porque eu não sei em São Paulo quantos candidatos, nem sei quantos candidatos são ao certo, mas vamos supor que sejam 6, então é mais fácil você entrevistar 6 candidatos, fazer uma sabatina com 6 candidatos. Sim, agora, para vereador, como é que você vai fazer isso, meu Deus do céu? Não dá. Com 600 não tem estúdio, né? Tem que fazer um ginásio, né? Não há possibilidade. Bem, doutor, antes de finalizarmos aqui, que estamos finalizando o nosso programa, não podemos deixar de citar as pessoas que enviaram as suas mensagens escritas. Rose de Diadema, muito obrigada. Rose, a Eliana da Moca, obrigada por participar. A Débora de Alphaville, muito obrigada, estava participando. A Eduarda de Moema, que está papelzinho aqui. A Cristina de Mogi das Cruzes, obrigada, estou aqui soltando os papeizinhos aqui. A Joana do Morumbi, a Flávia de Moema também. A Patrícia da Lapa, o Renato de Guarulhos, muito obrigada, Renato, por participar. A Cláudia de Joinville, a Eduarda de Moema, muito obrigada. A Edna de Sapopemba e a Cláudia do Pimentas, lá de Guarulhos. Muito obrigada. Doutor, nós estamos finalizando aqui o nosso podcast com uma honra muito grande. Entendemos muitas coisas
e a sua explicação, a sua forma de colocar, de trazer para nós as lembranças lá do passado, trazendo a nossa evolução aqui quanto às nosso período eleitoral. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui a sua mensagem como advogado, como presidente também e acima de tudo, como eleitor, como uma pessoa que vai à urna, vai dar o voto consciente, e uma pessoa tão expressiva que acompanha, inclusive, lacração de urnas. Então, nós só temos que aplaudi-lo, doutor. Muito obrigada, desejo que o senhor tenha muito sucesso sempre e que o senhor continue com essa vontade tão grande de praticar o direito dessa forma tão consciente, com estudo. Eu só tenho que agradecer de coração, e a Rede Elite também, que está de portas abertas para o que a OAB precisar, e o senhor também, e para nós podermos passar essas instruções, essas mensagens, esse conhecimento profundo que o senhor hoje nos trouxe nessa tarde. E como eleitor, assim como nós, comuns, deixa aqui a sua mensagem, meu querido, muito agradecida. Não, eu acho o seguinte, eu acho que a gente está envolvido nessa questão do direito eleitoral. Nós estávamos conversando aqui antes nos bastidores, né? Antes de iniciarmos o programa, a segunda fase, né? Que eu advogo para vários políticos, vários partidos. Então, acho que a primeira coisa como advogado é a gente não ter a questão ideológica. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? Então, e eu tenho tido uma experiência muito grande, porque a gente que trabalha com centro-direita, esquerda, extrema-direita, por exemplo, né? Que hoje está muito costumam falar isso, mas vamos colocar direita, esquerda, etc e tal, a gente aprende a cada dia com esses personagens, né? A gente acaba aprendendo, eu estou me sentindo assim, enriquecido nessa coisa, né? Porque então, mas para a gente poder trabalhar e fazer o nosso trabalho, a gente tem que se desvincular. A gente não pode ser, é óbvio que eu tenho meu candidato, eu tenho minha preferência, isso é natural, nem podia ser diferente, né? Sim, claro. Mas eu procuro, então a minha maior preocupação, quando eu vejo uma situação, às vezes até o candidato não está nem percebendo isso. Eu chego para ele, ligo para ele, mando uma mensagem, falo, olha, cuidado que você está fazendo isso, olha, presta atenção. Aí ele fala, não, você mesmo. Então, por quê? Porque assim, mesmo que não seja uma preferência, vamos dizer assim, né? Mas eu tenho obrigação disso. Então eu não posso deixar, ainda mais quando eu sei que a pessoa é uma pessoa honesta, uma pessoa extremamente de caráter, né? Séria, então, assim, uma pessoa independente se ele está em séria. determinado partido, não importa, Claro. eu tenho obrigação, eu já cheguei a fazer isso. E às vezes eles me ligam perguntando. Então, assim, gente, não tem segredo. Aliás, antes de qualquer coisa, eu gostaria imensamente de agradecer em nome da OAB, nossa subseção de Guarulhos, em nome do presidente Abner, agradecer a oportunidade. O presidente Abner tem feito um trabalho magnífico com relação às eleições agora, nas outras passadas também a gente tem feito. Então, ele dá um suporte muito grande, autonomia. Então, eu acho assim, isso que é muito importante, né? E hoje, eu, como presidente de comissão, eu tenho ao meu lado o Dr. Marlon, que é uma pessoa extremamente no conhecimento, assim. Então, assim, isso só faz somar conhecimento. E eu vejo uma situação bastante interessante. Então, meus sinceros agradecimentos pela oportunidade. E eu digo o seguinte, meu pai, a gente costuma falar de algumas coisas que às vezes nem fazem parte, né, do direito, né? Mas aquelas coisas que os nossos pais diziam pra gente, né? Que isso fica na nossa cabeça e você fala, nossa, mas meu pai falava isso, por que ele falava? Então, algum motivo teve. Então, quando você vai escolher um candidato, você vai, não vá pelo que as pessoas falam, vá você pesquisar. Meu pai falava assim, você tem que, se alguém passar alguma informação para você, pesquisa, você tem que saber. Você não é obrigado a saber de tudo, né? Você não é obrigado a saber de tudo, né? Você não é obrigado a saber de tudo. Então você vai pesquisar o que aquele candidato fez, o que ele aprende, vai conhecer, vai saber. Porque hoje até você tem inclusive as redes sociais, então vai perguntar
Participe de uma reunião do partido lá, Sim, alguma coisa. Mas sim. assim, não tem aquela coisa na zona de conforto. Vou votar porque a minha sogra falou que é bom. O meu amigo Regis falou que é um bom... Não, vá atrás, vá pesquise, vá atrás. Por quê? Essa é a diferença. Porque não adianta você só trabalhar com a ideia que aquilo é bom. Você tem que ver o porquê que é bom. Essa é a diferença. Então, é uma coisa assim, uma receita simples que é que os nossos pais sempre falaram pra gente. Né? Não se contenha com o que as pessoas se falam. Vá pesquisar. Eu tive um professor, só para encerrar aqui, que hoje ele é juiz federal, está no tribunal, inclusive, doutor João Batista. Sim. Ele falava, eu lecionei muitos anos, e ele falava uma coisa muito interessante. Ninguém é obrigado a saber tudo. Se o aluno fizer uma pergunta para você que você não sabe, você guarda ali aquela pergunta e vai pesquisar. Na aula seguinte você vai e responde para ele. Porque a gente não tem como saber, né? Então, a gente no trabalho do dia a dia, no eleitoral, tem coisas que as pessoas... Ontem mesmo, sexta-feira, um advogado, amigo, conhecido, perguntou para mim, eu tô com uma situação X assim, o que eu faço? Eu falei, não sei. não sei. E aí, qual que foi a ideia? Eu liguei para um, mandei mensagem para o outro, e um foi respondendo, a gente foi montando e resolveu o problema. Então, a gente não consegue. E no eleitoral pode acontecer qualquer coisa. Né? Uma troca de um candidato na última hora, o candidato faleceu, como é que eu faço? Põe outro no lugar? Então, tudo tem uma resposta. Então, a gente está nessa situação para conta disso. Então, à disposição, se alguém tiver dúvida, alguma coisa, eu acho mais fácil contactar pelo WhatsApp mesmo, eu não tenho nenhum problema. Pode passar meu contato, a pessoa me adiciona, manda mensagem, eu respondo, não tem problema nenhum. Muito pelo contrário. Que bom, e nós vamos deixar o seu contato aqui também, o seu telefone, se o senhor permitir, claro, para que as pessoas possam tirar as dúvidas, os candidatos e, de repente, os próprios candidatos procurá-lo também em Guarulhos, que são muitos, e também os próprios advogados estarem tirando as suas dúvidas. Fica aí essa abertura do doutor para, de repente, um socorro, né? De repente, como ele falou, não sei como agir daqui para frente, né? E vamos esperar que seja uma campanha maravilhosa, que se encerre de uma forma que contente a população, não é, doutor? Perfeito, acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Muito obrigado. Bem, eu agradeço mais uma vez e eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco, enviou seus áudios e esteve participando, e logo mais esse programa estará no YouTube, na íntegra, para que você possa apreciar e ficam as palavras dos doutores aqui, para que de repente você possa entender naturalmente o que pode e o que não pode legalmente, através dos doutores que esclareceram tão bem aqui sobre as campanhas eleitorais. Bem, eu quero agradecer mais uma vez a todos os que participam desse trabalho imenso que é a OAB, e dizer que é uma honra muito grande ter esses advogados e essas comissões trabalhando incansavelmente para que tudo dê certo. E a minha mensagem final é a seguinte: eu entendo que política é amor. Primeiramente, política é olhar para o ser humano, para as pessoas, para a necessidade das pessoas, sem outros interesses. Porque hoje o que nós vemos são muitos interesses financeiros. E quando a população precisa de ajuda, de amor, de socorro, enfim, isso eu entendo como verdadeira política. Então, analise bem o seu candidato, como o doutor falou, e veja se ele é uma pessoa que merece realmente o seu voto, o meu voto. Tudo de bom, até a próxima semana com um outro convidado, e desejo a vocês que vocês repensem nos votos e continuem nessas eleições firme, porque nós é quem fazemos os candidatos. Muito obrigada e até a próxima quarta-feira, se assim Deus permitir.
Um beijo a todos e obrigada à Rede Elite de Comunicações. Muito obrigada. A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.